Vamos orar, juntem suas mãozinhas. Papai do céu, abençoa Saulinha, que tudo de bom que a gente possa aprender de você. Que a gente guarde Saulinha no nosso coraçãozinho. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha só como é que ficou a mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. Laurinha, isso me lembra uma música. Vamos louvar ao Senhor com aquela música Estátua de Sal? Vamos. Vamos louvar ao Senhor? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Vamos louvar ao Senhor, servindo a Deus para sempre. Sempre tendo Jesus em nossos corações. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus a nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. E o nosso versículo de hoje está no Salmo 143, versículo 10. E ele diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Vamos ler mais uma vez? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. O nosso Deus sempre quer que nós façamos a vontade dele, porque fazendo a vontade dele, ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Então, vamos sempre pedir para que Deus possa nos abençoar, nos ajudando para que nós possamos sempre compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele que nós possamos ser cada vez mais obedientes, tá? A nossa história de hoje vai falar sobre uma mulher que virou uma estátua de sal. Vocês já ouviram falar sobre essa história? Então, a nossa história de hoje está lá no livro de Gênesis e ela vai começar no capítulo 13, tá? Vocês lembram que a tia Fabi já falou sobre Abraão e a família de Abraão, Abraão e Sara, lembram? Abraão era um servo de Deus, ele era muito abençoado, porque ele tinha um coração muito fiel
e era muito temente a Deus, ele amava muito a Deus. Então Deus abençoava muito a vida de Abraão e da sua família também. E um dia, Deus falou para Abraão pegar as suas coisas e ir para um lugar que Deus ia mostrar para Abraão qual seria esse lugar. Mas era um lugar melhor, para que Abraão pudesse viver de uma maneira melhor, tá? E Abraão obedeceu a voz de Deus. Pegou a sua família, sua esposa, seu sobrinho Ló e foi para esse lugar que Deus ia falar para ele onde seria. Ele foi caminhando para esse lugar com os seus servos, suas ovelhas, seus pastores, todo mundo. No meio do caminho, Abraão começou a ver que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar entre si, porque estavam confundindo as ovelhas. Os pastores de Abraão falavam assim: essa ovelha aí é do meu senhor Abraão. E da mesma maneira, os pastores de Ló falavam: essa ovelha que está aí no seu campo é do meu senhor Ló. Nós começamos a levar os rebanhos para o pasto hoje de manhã, mas os servos do seu sobrinho Ló nos seguiram. Todas as vezes que encontrávamos um bom lugar para as ovelhas pastarem, eles atiravam paus e pedras em nós e nas ovelhas. E aí ficava aquela confusão. Então Abraão falou assim: Ló, meu sobrinho querido, não é bom que nossos pastores ou que nós estejamos brigando. Nós somos família. Família não deve brigar. Então vamos fazer uma coisa. Ló e Abraão foram até em cima de um monte. E Abraão falou assim: você está vendo esse lugar? Então, esse lugar bonito, escolhe o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, Ló, meu sobrinho querido, eu irei para a direita. Basta você escolher. Ló olhou e escolheu o lado mais bonito, onde tinha muito verde, onde tudo era muito bonito e tinha um rio. Era um lado de Sodoma. E Abraão decidiu voltar com a sua família para onde Deus estava mandando, né? Para Canaã. Pegou suas coisas, Abraão foi embora. Lá em Sodoma, aconteceu de uma vez essa cidade ser invadida por alguns reis. E Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo. Uma pessoa conseguiu fugir e foi levar essa notícia para Abraão. Quando Abraão soube disso, Abraão na hora pegou uns vizinhos, uns guerreiros que tinha por perto e foi ao resgate do seu sobrinho querido. Ló era muito amado, não é? Em pouco tempo, eles entraram na cidade de Sodoma. Os soldados inimigos capturaram o povo, incluindo Ló, e os levaram cativos junto com seus animais e outras coisas. Um cativo conseguiu escapar e correu para contar a Abrão o que tinha acontecido. Os reis inimigos nos atacaram. Seu sobrinho Ló foi capturado com toda a sua família. E imediatamente, Abrão chamou seus 318 homens treinados para lutar. Juntos, eles se apressaram em ir atrás dos 4 grandes reis inimigos. Abraão foi ao resgate do seu sobrinho Ló. E ele conseguiu trazer Ló, todas aquelas pessoas que foram levadas como escravos e tudo que havia sido roubado daquela cidade. E Deus abençoou tanto Abraão. O rei de Sodoma queria devolver, queria dar todo aquele tesouro que foi trazido para Abraão, mas Abraão não quis. Abraão quis apenas a parte daquelas pessoas que ajudaram ele para resgatar o seu sobrinho, porque Abraão queria mesmo que a sua família estivesse bem. Ele tinha muito cuidado pela sua família. Lá em Sodoma, Deus abençoou e prosperou muito a Ló. Ele tinha uma casa bonita e ele trabalhava como juiz daquela cidade. Ele tinha dinheiro, sabe? Veja. Suas filhas eram abençoadas, a sua esposa.
Eles tinham servos naquela cidade. Minha serva, por favor, quero que prepare o almoço e depois lave as roupas. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade onde as pessoas gostavam muito de fazer coisas erradas e entristecer o coração de Deus. As pessoas pecavam, faziam muita maldade. A maldade do coração daquele povo era tanta que Deus tomou uma decisão. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus comunicou isso para Abraão, porque Deus amava Abraão. E Abraão pediu pelo seu sobrinho Ló. Pediu que não acontecesse nada de mal com seu sobrinho. Então Deus mandou 2 anjos naquela cidade para resgatar a família de Ló. Quando esses anjos chegaram na cidade, Ló recebeu os anjos e eles falaram: nós viemos aqui para acabar com essa cidade, mas Deus mandou que viéssemos aqui para resgatar você e a sua família. Ló pegou suas 2 filhas, pegou a sua esposa e saiu. Os anjos retiraram Ló daquela cidade, mas os anjos deram um recado para Ló. Disseram: Ló, nem você nem sua família devem olhar para trás. Vão embora e não olhem para trás. No caminho, Ló, a sua esposa e as filhas de Ló foram correndo, escutaram aquele barulho da cidade sendo destruída, e a esposa de Ló olhou para trás. Quando ela olhou para trás, na hora, ela virou uma estátua de sal. Olha! Nossa! Na hora, Ló percebeu que alguma coisa estava errada e voltou um pouquinho de costas, sem se virar para a cidade. E viu que a esposa dele virou isso, uma estátua de sal. E Deus livrou a família de Ló, mas a esposa de Ló não. Ela olhou para trás, ela desobedeceu a ordem de Deus. Então a família de Ló foi para uma cidade, Ló e suas filhas foram para uma cidade, a cidade de Zoar. E ali eles seguiram as suas vidas. Deus queria algo melhor para toda a família de Ló. Deus estava trazendo um novo para a família de Ló. Quando mandou os anjos irem lá buscar a família de Ló, era para que mudasse a vida deles, para que eles saíssem daquele pecado, daquela cidade. E a esposa de Ló não queria sair daquele pecado, né? Por isso ela olhou para trás. O coração dela ficou preso naquela cidade. Então, que possamos sempre ouvir a voz do nosso Deus. Quando Ele trouxer algo novo para as nossas vidas, que possamos aceitar que essa é uma vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável para as nossas vidas. Então, se Deus falar que devemos fazer alguma coisa, devemos ouvir a voz de Deus para as nossas vidas. Espero que você tenha gostado da nossa aulinha de hoje e até a próxima aula. Tchau!